No vídeo de hoje eu trouxe 3 FIs que ainda na minha visão estão baratos comparados ao mercado. E desses 3 FIs eu trouxe alguns mais conservadores e outros mais arrojados. Bora ver esses fundos imobiliários? Bom, mas antes, não se esqueçam de se inscrever, tá, galera? É muito importante, tá? Então se inscrevam e deixa aquele like já, tá? Vamos lá pro vídeo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Roger, criador aqui do canal Victorious. Antes da gente começar, igual eu comentei com vocês antes, já se inscrevam aqui no canal, deixa aquele like, já ativem o sininho para receberem também mais vídeos, beleza, galera? Isso é muito importante para mim, tá? Mas vamos lá pro vídeo, pessoal. Muito bem. No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre 3 fundos imobiliários que eu trouxe aqui, que eu estava vasculhando e que ainda achei que estão baratos comparado a outros do mercado. Mas antes da gente conversar sobre esses 3 FIs, vamos dar uma olhadinha no IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários. Vamos analisar para ver como que foi o mês de setembro. Muito bem, pessoal. Nada se alterou, porém tem um tópico muito interessante para a gente se atentar. O mês de setembro ele ficou estagnado, ou seja, ele caminhou, mas no final das contas ficou no 0 a 0. Será que está pintando aí uma retração? Bom, vamos aguardar para ver qual será os próximos capítulos. Vale ressaltar que nós estamos bem no pico de 2019. Então, provavelmente, pessoal, pode vir ali a ter uma retração, ou seja, uma queda nos próximos meses, mas que não vai alterar tanto essa tendência do FI, conforme vocês estão verificando. Desde 2015, o IFIX segue numa tendência de alta e com poucos momentos de retração, né? Reparem que apenas no momento de inflação alta, no caso uma inflação mais descontrolada, acabou sendo comprometido esse IFIX, tá, pessoal? Mas agora com uma projeção da Selic mais baixa, a tendência é caminhar. Porém, vale a gente se atentar, né, galera? Sempre se atentando a todo momento, a toda modificação que pode vir a acontecer na nossa economia. Qualquer modificação que acontecer vai comprometer diretamente todos os aspectos relacionados ao IFIX, principalmente uma Selic mais estagnada. Caso a Selic ela fique estagnada por um tempo, além de cair, pode comprometer um pouco essa alta do IFIX. Por que eu digo isso, pessoal? Os juros futuros, que são uma estipulação da Selic projetada para os próximos anos, o gráfico dele deu uma estagnada nos próximos anos. E isso pode trazer uma certa incerteza para o mercado. Então, por isso, nos próximos meses pode vir ali a uma retração nesse movimento de alta. É um momento interessante para a gente fazer aportes, aportar cada vez mais. Esse é uma oportunidade para a gente pegar FIs novamente baratos. Não que os atualmente estão caros, tá bom? Mas chega de enrolação, vamos então apresentar os 3 fundos imobiliários que eu trouxe para vocês aqui. O primeiro FI, galera, é o Quisso 11. Seu preço atualmente é de R$ 8,57 a cota. Seu dividend yield, ele está em 10,58% ao ano. Ele está pagando ali, no caso, o último rendimento foi de 8 centavos no mês. Sua vacância média, no caso, que não tem. Seu PVP está atualmente em 0,95. O seu valor patrimonial está em R$ 9,20 por cota. A liquidez diária média está em 723 mil. O patrimônio líquido dele está em 406 milhões aproximadamente. O número de cotas está em 44 milhões. E o seu número de cotistas está em 124 mil, arredondando aí. A volatilidade nos últimos 12 meses foi de apenas 2,28%, um pouco abaixo, né? Bom, o seu setor está com foco em investimentos em cotas de outros fundos, ou seja, ele é fundo de fundo, tá? Então ele faz investimentos em outros fundos imobiliários. Se verificarmos aqui a alocação por fundo imobiliário, verifiquem que temos aí 4% para BRCO11, HGRU11 temos aí com 3,9%, o KNRI11 vem em terceiro lugar, aí temos todas as alocações do Quisso 11. Essa é uma alocação onde nós precisamos verificar todos os FIs dessa carteira, qual a estratégia de cada FI
e qual o risco, tá, galera? Esse é um ponto importante para a gente se atentar. Se verificarmos por setor, galera, verifiquem que temos aí a maior alocação em papel, com 32%. Em galpões logísticos, vem em segundo lugar com 23%. Em shopping centers, com 14%. Vem em terceiro lugar. Em híbrido, vem ali em quarto com 10%. Lajes corporativas, 8%. Banco e varejo, 5,7%. Renda urbana, 3,9%. E existem outros ali também. Quanto ao seu gráfico, nos últimos meses, ele entrou em tendência de alta, mas reparem que desde a sua criação, por conta da alta da Selic e da inflação estar um pouco descontrolada, esse fundo acabou sofrendo bastante, tá? Mas agora vem voltando ali, tá entrando uma tendência, mas ainda é uma tendência que não tem certo histórico relevante, principalmente por conta desse FI ser novo. Certo, mas vamos então para o segundo FI, que é o RCRB11. Hoje o seu preço está em R$ 152,38. Seu dividend yield está em 5,81%, pouco abaixo do mercado. E ele está pagando 0,77 centavos por mês, no caso, a última entrega de rendimento dele. Sua vacância média está pegando ali 13,3%. Eu não trouxe aqui mais detalhes sobre a vacância, mas é interessante vocês analisarem todos os dados técnicos, tá? Se vocês quiserem que eu traga para vocês esse FI detalhadamente, deixem um comentário aqui embaixo, galera. É importante para mim ter uma noção de todos os FIs que vocês têm dúvidas, tá bom? Tem algumas pessoas que já comentaram alguns FIs que eles têm interesse, tá na minha lista e eu vou trazer para vocês. Mas o caso aqui, a sua vacância está em 13,3%, igual eu comentei, porém, no histórico geral, é um pouco maior até, tá bom? O seu PVP está em 0,74%, o seu valor patrimonial está em R$ 208,78 por cota, a liquidez diária média tem 1,1 milhões, patrimônio líquido seu é de 770 milhões aproximadamente. Número de cotas, temos ali 3.690.000 aproximados. Número de cotistas, temos ali 30.326 cotistas. E a volatilidade dele é de uma alta de 8,65% nos últimos 12 meses. O seu setor e mais detalhes. O objetivo do fundo é a realização de investimentos imobiliários de longo prazo e, notadamente, de 3 aspectos. Lajes corporativas e conjuntos comerciais nos principais centros urbanos, vagas de garagens relacionadas aos imóveis investidos de propriedade do fundo e direitos sobre empreendimentos imobiliários destinados à atividade comercial. Então ele é um fundo que ele é muito focado à parte comercial. Então esse é um aspecto relevante para a gente se atentar, pessoal, porque reparem bem, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o gráfico, mas durante uma pandemia, por exemplo, esse fundo sofreu notadamente. Então, esse é um FI para a gente se atentar para não se expor muito em uma possível alocação nele, tá bom? Quanto à sua diversificação, quanto à sua carteira, vejam que a diversificação por ativo, o principal está focado no JK Financial Center. Temos ali em segundo lugar o Continental Square e em terceiro o Bravo Paulista. E a diversificação por região, na Paulista, na região de São Paulo, 37,5%, Itaim Bibi, 24,4%, Vila Olímpia, 18%, Vila Madalena, 9,6%, são os principais ali, saem fora da média. E reparem que no final temos uma alocação ainda no Rio de Janeiro. E para confirmar para vocês que esse FI ele é voltado para uma renda mais corporativa, para comercial, vejam a porcentagem dos setores de alocação. Vejam que a maioria, galera, são todos focados em comércio. E, igual eu disse, esse é um aspecto para a gente ficar de olho quanto a uma alocação, principalmente por conta dos riscos, já que qualquer movimentação negativa da economia brasileira vai comprometer os aluguéis, tá? Uma possível vacância. No seu gráfico, pessoal, ele, de certa forma, ele já é antigo, porém ele vem caminhando de uma forma mais volátil, tá? Então ele é um FI mais volátil. Reparem que existem momentos de 2013, por exemplo, até 2016, ele trabalhou de forma em tendência de queda,
tivemos aí um problema na economia brasileira. Na pandemia, reparem que ele caiu ali aproximadamente para R$40. Então é um FII extremamente volátil, arriscado, por conta do setor, da setorização que ele está. Esse é um FII que ele é muito levado pela economia. Então muita gente acaba não investindo nesse FII por conta do seu risco, por conta do seu perfil de investimento. Esse setor comercial é um pouco mais arriscado e eles fazem um comparativo com os dividendos que o FII paga, ou seja, 5%. Então eles fazem essa comparação, colocam na balança, comparam com outros FIIs e analisam qual que realmente acaba valendo a pena. Então por isso esse FII acaba às vezes ficando de lado. Mas vamos conversar agora sobre o BTCI 11, galera. O seu preço atualmente está em 9,78 centavos. Seu dividend yield está em 12,59% ao ano. O último dividendo pago foi de 10 centavos. Seu PVP está em 0,96. O valor patrimonial desse FI está em 10,29 por cota. Sua liquidez diária média está em 2,4 milhões. Seu patrimônio líquido está em 1 bi. Seu número de cotas está em quase 100 milhões. O número de cotistas está em 110 mil aproximadamente. A volatilidade dele nos últimos 12 meses foi de 8%. Bom, ele teve início em maio de 2008 e tem como objetivo proporcionar a valorização das suas cotas no longo prazo por meio de investimentos em operações de crédito. Então ele é um fundo de papel com perfil de risco high grade e lastro imobiliário em diferentes setores econômicos. Ou seja, as operações high grade são aquelas emitidas por companhias de grande porte e com baixo risco de crédito. Então ele acaba tendo um controle maior quanto aos seus investimentos, tá bom? Para quem tem interesse, a exposição por indexador desse FI está mais voltado para um IPCA. Então isso quer dizer que caso o IPCA, caso a inflação do Brasil saia um pouco da sua meta, se eleve, os FIs de papel vão se beneficiar. Sua duration, que é o prazo de retorno de investimento, é de aproximadamente quase 5 anos. A alocação por segmento, a maior parte está voltado para a logística, tá? E a concentração por localização está na região sudeste. E completando isso, tem a região sul e nordeste. Para quem tem interesse, tem a lista dos ativos, mas deem uma olhadinha depois, é muito importante vocês fazerem um acompanhamento para quem tem interesse em investir nesse FI. Repito, se vocês querem que eu faça uma análise mais completa desses FIs, deixem um comentário abaixo, tá bom, pessoal? Muito importante. Podem deixar comentário desse FI e de outros também. Todo mundo que está me mandando FI, eu estou colocando na minha lista e vou estar trazendo para vocês uma análise desses FIs, tá bom, pessoal? Quanto ao gráfico técnico do BCTI 11, reparem que é um FI que, de certa forma, trabalha numa tendência mais tranquila, porém, conforme outros FIs, ele acabou sendo volátil em momentos de mais volatilidade da economia, ou seja, da pandemia até 2022, esse FI trabalhou com uma certa instabilidade. Reparem também um ponto importante durante a pandemia, onde caiu seus preços ali próximo a R$4, mas logo depois, no mesmo mês, retornou. Só nesse ano de 2023 começou a entrar numa tendência de alta novamente. Vejam que em 2017 até 2019 ele também trabalhou numa tendência de alta, tá bom? Bem interessante isso. Em uma economia controlada, ele trabalha com tranquilidades, tá? Mas é um FI de papel, ou seja, uma queda da Selic pode ser que vai afetar os rendimentos dele, principalmente por conta da inflação, da queda da inflação. E agora, trazendo uma carteira desses 3 fundos imobiliários, reparem que no total de tudo vai ficar R$ 170,73 e os dividendos totais, levando em consideração o mês anterior, vai ser de 95 centavos. Um ponto importante que fez esse dividend yield cair é por conta do RCRB11, que igual eu comentei com vocês, a galera coloca na balança e vê a questão de dividendos pagos e o risco, e vê que acaba não compensando às vezes investir em RCRB11, tá bom, pessoal? E vocês, pessoal, quais FIs que vocês ainda enxergam que estão baratos comparados a outros fundos imobiliários? É claro que a maioria dos FIs ainda não subiram
o total potencial que podem chegar, tá bom? Não é porque o FI bateu já 1 em PVP que ele acaba ficando desvalorizado. Ele pode sim valorizar mais. Mas deixa aqui embaixo quais FIs que estão baratos. Bom, pessoal, vou deixar aqui no lado ainda um vídeo que eu fiz sobre alguns FIs para vocês se aposentarem, tá? É bem legal, dê uma olhadinha depois. Bom, aproveitando, não se esqueçam de se inscrever também no canal, que é muito importante, tá, galera? Repito, muito importante, tá? E também deixar aquele like, que também é muito importante, tá bom? Vai me ajudar bastante, principalmente para esse vídeo ser entregue para outras pessoas e também para me ajudar, galera, e para vocês voltarem a ver esses vídeos, tá? Bom, vou ficando por aqui, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e fui, pessoal!